Boa noite, meus amigos, seguidores do canal Exercícios Resolvidos Exatas. Vamos continuar aqui nosso estudo sobre logaritmos. Nesse caso, a gente vai falar sobre as condições de existência dos logaritmos, mas, nesse caso, a gente vai resolver alguns exercícios para exemplificar o que a gente vem falando na última aula. Vamos ajeitar o olho aqui, porque tá meio torto. Então, vamos lá. Nesse exercício, aqui como a gente está vendo no enunciado, eu vou ler para vocês. Analisar os possíveis valores de x para que o logaritmo exista. Como a gente viu na última aula, nós temos que satisfazer três condições de existência para que o nosso logaritmo exista e seja possível a gente calculá-lo. A primeira condição, que a gente lembra da última aula, vamos tentar lembrar, é a seguinte. Vamos ajeitar a nossa folha. O nosso logaritmando deve ser maior do que zero. Então, como a gente vê, como a gente vai usar a condição 1, como a gente originalmente chama ela, lembra? Se o 9 é maior que zero, isso, meu pessoal. Quem respondeu que sim, ganhou o nosso novo biscoito. A gente vê que essa condição foi satisfeita. Agora, nós temos que satisfazer outras duas condições. A segunda condição é a seguinte, que a nossa base, no caso x menos 3, ela deve ser maior do que zero. Se vocês quiserem, deem uma olhada na nossa última aula para vocês conseguirem ver isso. Para quais valores esse x vai ser maior que zero? Em qualquer situação em que o x for maior do que 3. Se você tiver com alguma dificuldade em entender isso, é só você ver que você passa o 3 para o outro lado com o sinal invertido. Ele está menos 3 aqui e ele vai passar para lá com mais 3, desculpa. Então, o x do nosso logaritmo vai ter que ser sempre maior do que 3 para satisfazer essa condição de existência número 2. E a terceira e última condição 3, é a seguinte, que a nossa base, aqui de baixo, x menos 3, ela tem que ser diferente de 1. Se você quiser entender o porquê, vá lá para a nossa última aula que vocês vão entender muito bem. Então é o seguinte, o x menos 3 tem que ser diferente de 1. Então, a partir disso, se a gente passa o 3 para o outro lado, como sinal positivo, nós vamos ter que x é diferente de 1 mais 3. X tem que ser diferente de 4. Então, a gente vai olhar a condição 2 e a condição 3, que são as condições mais interessantes. A 1 já é satisfeita porque não tem nenhum valor de x independente. A nossa condição 2 fala que o x deve ser maior do que 3. Mas qualquer valor maior que 3, aí nós temos um limitante dela, que é a condição 3. Ele diz que o x não pode ser igual a 4. Então, essa condição deve ser satisfeita. Vamos contar que o x pode ser 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,9 e pode ser 4? Não. Não, por quê? Porque a condição 3 impede que o nosso x possua valor 4. Se o x for igual a 4, nós temos que a nossa base vai ser igual a 1. E isso não pode, pessoal. Então, eu vou ensinar vocês uma forma de representar essa desigualdade e essas condições a partir de um pictográfico. O que nós fazemos? Nós vamos desenhar essa condição em um eixo. Imagine o eixo Y. Nós temos aqui a bolinha aberta. Por que bolinha aberta? Porque o 3 ele não faz parte da nossa solução. Nós temos que, para a esquerda, todos os valores são menores do que 3. Então, para cá nós temos o 2, o 1, o 0, o menos 1, até o menos infinito.
Para a direita do 3, nós vamos ter 3,1, 3,2, 3,3 até o 1 milhão, 1 milhão e 1 milhão, 2. Então, a gente sabe que o nosso x é válido quando ele for maior do que 3. Então, se a gente seguir esse eixo, ele é válido para todo valor maior que 3 positivo. Para cá, no sentido negativo, ele não é válido, certo? Mas é para todo valor maior do que 3 que esse logaritmo existe? Não, pessoal, a gente sabe que não. A gente sabe que para o valor 4, ele não vale. Então, a gente desenha ele como uma bolinha aberta. Vamos, então, se vocês entenderam, pessoal, por favor, me avisem. Se vocês não entenderam, na verdade, se vocês entenderam, tentem resolvê-lo aí. Agora a gente vai para a letra B, que é um pouquinho mais complicada, mas segue o mesmo princípio. A partir da nossa magia de edição de vídeo, a gente vai voltar aqui para a letra B, que magicamente apareceu nesse novo item. Então, vamos lá. Vamos para a condição 1. Como a gente sabe, a condição 1 é a seguinte, que o nosso logaritmando, que nesse caso é 5x menos 1, ele deve ser maior do que 0. Então, nós temos que o 5x menos 1, ele tem que ser maior do que 0. Certo, pessoal? Então, se a gente passar o menos 1 para a direita, nós vamos ter aqui 5x. A gente passa com o sinal invertido, 5x mais 1, isolando o x, passando o 5 dividindo, a gente tem que o x ele deve ser maior do que 1/5. Então, o nosso x ele deve ser maior do que 1/5. Então, vamos desenhar aqui já. Nosso x ele tem que ser para todo valor maior do que 1/5. Certo? Vamos agora para a condição 2. Na condição 2, a gente tem que o quê? A gente tem que a nossa base, no caso x mais 3, ela tem que ser maior do que 0. Então, se a gente passar o x, o 3 na verdade, para o outro lado com o sinal invertido, a gente tem que o x tem que ser maior do que menos 3. Então, se a gente desenhar aqui o menos 3, a gente tem essa situação. Então é o seguinte, André, vamos analisar um pouquinho aqui. Se a gente tem que o x ele tem que ser maior que menos 3, então ele vai valer para todos os valores que são maiores que menos 3. Então, se nesse caso a gente tem um valor maior que menos 3, a gente tem que ele satisfaz a condição 2. Mas ele tem que ser ao mesmo tempo maior do que menos 5 para satisfazer as duas condições. Ou seja, ele vai ter que ser a intersecção entre essas duas situações. Mas a gente ainda tem a condição 3. A condição 3 diz o seguinte. A condição 3 diz que a nossa base deve ser diferente de 1. Então, nesse caso, o x mais 3 deve ser diferente de 1. Se a gente passa o 3 para o outro lado com o sinal invertido, nós temos que o x vai ter que ser diferente de 1. O menos 3, o x é diferente de menos 2. Então, aonde está o menos 2 aqui? Ele vai estar, se a gente traçar as paralelas aqui, ele vai estar entre o menos 2 e o 1/5. Então, a gente vai ter aqui o menos 2. Então, se a gente ver a intersecção entre a condição 1 e a condição 2, a gente vai ter aqui o seguinte, que o nosso x ele vai ter que ser maior que menos 3. Mas ele pode ser menos 1? Não, porque ele tem que satisfazer a condição 1 também, que ele diz que o x tem que ser maior do que 1/5 para esse log aqui ser válido. Então, a gente tem que, se a gente fizer a intersecção entre as nossas três condições, que são essa e essa, a gente tem que o x vai ter que ser maior do que 1/5 para satisfazer esse log. Ou seja, o nosso log só pode ser calculado, ele só existirá se o x for maior do que
1/5. Então, pessoal, é isso que eu queria falar sobre condições de existência. É um tópico bem interessante porque ele vai envolver todos os nossos exercícios de operações, de tudo que a gente for falar daqui para frente. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixem suas dúvidas. Quem ganhou o biscoito, por favor, pode coletar no nosso blog, que vocês são muito convidados. As outras aulas eu vou deixar na descrição do vídeo e as próximas aulas estão vindo logo aí, pessoal. Grande abraço, tchau, tchau.